E aí, se você está começando essa jornada para ter a cidadania italiana reconhecida, o primeiro grande passo, a base de tudo, é montar a famosa pasta de documentos. E é exatamente sobre como organizar essa missão que a gente vai conversar hoje. Olha, geralmente tudo começa assim, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha. Uma história que um avô contou, um sobrenome. Se essa curiosidade apareceu, você está no lugar certo para descobrir os próximos passos. Então, o objetivo final é montar essa tal de pasta. E o que é isso, afinal? Pensa nela como o seu dossiê. Não é só um monte de papel, é a prova genealógica, o caso completo que te conecta sem nenhuma dúvida lá na Itália. Uma boa forma de encarar isso é não como um processo chato e burocrático, mas como uma verdadeira missão, uma busca pelas suas próprias raízes. E esse nosso papo aqui é um mapa para te guiar em cada etapa do caminho. Ok, vamos lá. Toda missão tem um ponto de partida, certo? A nossa começa na Itália. É lá, nos documentos originais do seu antepassado, que está a fonte de todo o seu direito. Para começar essa busca, você precisa de 3 informações que são como chaves para abrir os arquivos italianos: o nome completo do seu ancestral, a data de nascimento e, o mais importante, o local de nascimento, o comune. Comune é só o jeito italiano de falar município, a cidadezinha onde os registros estão guardados. E olha, o processo tem uma particularidade que pega muita gente de surpresa. Presta atenção no passo 4. É isso mesmo. Depois que você consegue os documentos italianos e eles chegam aqui no Brasil, eles precisam ser enviados de volta para a Itália para serem apostilados. Esse apostilamento, que é tipo um selo de validação internacional, é fundamental. É esse documento apostilado que vai ser a sua verdade absoluta para corrigir qualquer errinho nos documentos brasileiros mais para frente. Beleza. Com a base italiana sólida, agora é hora de construir a ponte de papel. A ponte que conecta o seu ancestral, lá do passado, até você, aqui no presente, usando os documentos brasileiros. E aqui está o checklist do lado de cada ponte. Um ponto importante, são só os documentos da linha de transmissão direta, ok? Ou seja, do seu antepassado para o filho dele, para o neto, até chegar em você. E um detalhe crucial, todas as certidões, sem exceção, precisam ser de inteiro teor, que é a versão completa com todos os detalhes. E, claro, a CNN. A CNN é um documento essencial. Basicamente, ela é a prova de que o seu antepassado italiano não se naturalizou brasileiro, ou seja, não abriu mão da cidadania italiana. É isso que mantém a linha de transmissão do direito viva até hoje. Certo. Antes de continuar, a gente precisa fazer uma parada estratégica. É hora de verificar se existem 2 grandes obstáculos que podem bloquear o seu processo pela via administrativa. Vamos ver se o caminho está livre. Então, o ponto crucial aqui é checar 2 cenários. Primeiro, o seu antepassado italiano se naturalizou brasileiro? Se sim, isso aconteceu antes ou depois do filho dele, que está na sua linha direta, nascer? Se foi antes, a corrente da cidadania se quebrou ali. Segundo, a linha de transmissão passa por uma mulher? Se sim, o filho dela nasceu antes de 1º de janeiro de 1948? Porque antes dessa data, a lei italiana não permitia que as mulheres transmitissem a cidadania. Se o seu caso for um desses dois, a via administrativa provavelmente está fechada, mas a via judicial ainda pode ser uma alternativa. E tem mais uma verificação bem específica, a exceção de Trentino. Se o seu antepassado veio da região de Trentino Alto Adige e nasceu lá antes de 1920, a história é outra. Naquela época, a região ainda pertencia ao Império Austro-Húngaro. Isso muda tudo e geralmente leva o processo para o caminho judicial também. Bom, se o caminho está livre, sem nenhum desses grandes obstáculos, a gente chega na etapa final. É a fase do polimento, de deixar cada documento perfeito, impecável para as autoridades italianas. Lembra daquele primeiro documento italiano que voltou para a Itália para ser apostilado? Então, é por isso que ele é tão importante. Ele se torna o seu documento mestre, a fonte da verdade. É com base nele que você vai corrigir qualquer erro de nome, data ou lugar nos documentos brasileiros. E aqui está a sequência final, o gran finale. Primeiro, você corrige tudo o que precisa ser corrigido nos cartórios. Depois, pede novas vias de tudo já corrigido e em inteiro teor. Aí manda tudo para um tradutor juramentado. E por último, apostila tanto os documentos brasileiros quanto as traduções. Agora, um número para você não esquecer de jeito nenhum: 6 meses.
Parece bastante tempo, mas, nesse universo da cidadania, é um prazo que pode definir o sucesso ou o fracasso de toda a sua preparação final. 6 meses é o prazo de validade dos seus documentos brasileiros depois de apostilados. E aqui vai a dica de ouro. Só faça essa última etapa de tradução e apostilamento quando a sua viagem para a Itália já estiver marcada. O timing aqui é tudo, porque se os documentos vencerem, você tem que refazer essa parte, e aí é mais tempo e mais dinheiro gasto. Então, vamos só recapitular essa missão. Você começa na Itália, constrói a ponte aqui no Brasil, verifica se não há nenhum obstáculo no caminho, corrige cada detalhe e, no final, faz a validação de tudo. Cada passo é uma peça desse quebra-cabeça que você está montando. E com isso a gente fecha o nosso guia. Com essa ponte de papel para a Itália finalmente construída, fica a pergunta no ar. Depois de toda essa jornada, como será a sensação do primeiro dia da sua nova vida como um cidadão italiano, hein?